Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara, com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. A classificação indicativa determinada pela Constituição de 1988 só começou efetivamente a ser posta em prática no ano 2000, através de uma portaria assinada pelo então ministro da Justiça, José Gregori, no segundo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas foi logo suspensa por uma liminar do presidente do Superior Tribunal de Justiça. No primeiro governo Lula, foi aberta uma nova discussão sobre o tema. E depois de 4 anos, uma nova classificação indicativa começou a vigorar. Mas agora ela está ameaçada. No Ver TV de hoje, nós vamos discutir as razões dessas ameaças e o futuro da classificação indicativa aqui no Brasil. Para isso, nós convidamos Davi Pires, diretor adjunto do Departamento de Classificação do Ministério da Justiça. Tamara Gonçalves, advogada da ANDI, a Agência Nacional dos Direitos da Infância. E Pedrinho Guareschi, professor de comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Pedrinho, Tamara, Davi, por terem aceito esse convite para discutir esse tema que está em pauta agora, novamente, na pauta nacional. Mas antes de começarmos a conversa, vamos ver uma rápida reportagem sobre o tema de hoje. Vamos ver. Antes de um programa de TV, sempre aparece um selo no canto da tela indicando qual faixa etária está apta a assisti-lo. É a classificação indicativa, que serve para auxiliar os pais e foi instituída pelo Ministério da Justiça em 2007. Os selinhos só não podem aparecer para classificar conteúdo jornalístico. Não há censura às informações e, por isso, alguns programas policialescos podem mostrar imagens de crimes a qualquer hora do dia. O Ministério da Justiça promoveu uma campanha nas principais mídias mostrando a importância da classificação como um alerta às famílias. Mas agora, todo o sistema de dividir os programas por faixa etária pode acabar. Você tem o direito de selecionar o que seu filho vê na TV. Por isso, antes de cada programa, serão mostrados o conteúdo e a idade indicada. A classificação indicativa é informação. E com informação, o controle é todo seu. O PTB questiona no Supremo Tribunal Federal o artigo 254 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A regra atual determina multa e suspensão da emissora por até 2 dias, caso ela transmita programa em horário diverso do autorizado ou sem aviso de classificação. O julgamento da Corte começou em novembro de 2011. Já estava em 4-0 pelo fim da classificação indicativa, quando o ministro Joaquim Barbosa pediu vista, para analisar mais detalhadamente a proposta. Se a classificação terminar, o Estado não terá como fiscalizar as emissoras. A decisão de permitir que as crianças vejam determinados programas ficará apenas por conta dos pais e caberá às empresas de comunicação fazer sua própria autorregulação. Nós mostramos rapidamente no VT de abertura do que trata o artigo 254, que é o que está em discussão no Supremo. Vamos deixar bem claro isso para o telespectador, inclusive para facilitar a nossa discussão e entendimento. Há uma série de sutilezas jurídicas que às vezes dificultam essa conversa. Vamos tentar no nosso programa nos tornarmos os mais, professor Pedrinho, os mais pedagógicos possíveis. Vamos mostrar novamente a íntegra do artigo 254 do Estatuto da Criança e do Adolescente, para que o telespectador saiba o que está em discussão. Vamos ver, vamos colocar na tela. O artigo 254 diz: transmitir através de rádio ou televisão espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de sua classificação. Pena, multa de 20 a 100 salários de referência, duplicada em caso de reincidência. A autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora por até 2 dias. Em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora por até 2 dias. Eu queria chamar a atenção, Davi, ao fato de estar claro aqui que é a autoridade judiciária. Não é o Ministério que vai punir a emissora. O Ministério tem que propor uma ação, é isso?
Bem, é importante começar por esse ponto, né? Há muita confusão quando se fala da classificação indicativa e se imagina que a multa é aplicada pelo Ministério da Justiça. Não é dessa forma. O Ministério da Justiça exclusivamente classifica e, no caso da TV, monitora, ou seja, verifica a classificação que é atribuída pela própria empresa. Tá? Então, o Ministério da Justiça verifica se está de acordo com o manual da classificação, com os critérios que foram estabelecidos. A partir disso, se houve algum desrespeito à classificação indicativa, o Ministério da Justiça informa ao Ministério Público. É o Ministério Público que é detentor da ação. Ainda decide se entra ou não. Exatamente. A juízo do Ministério Público é que se escolhe se a ação vai ser proposta ou não. Não é uma atribuição do Ministério da Justiça. Então, quando se fala de censura, Lalo, é realmente absurdo, né? Porque o que está se falando aqui é de Estado de Direito, né? Um Estado de Direito que tem as suas normas estabelecidas e que, efetivamente, cada um tem o seu papel. Né? Tomara, você que acompanhou lá já a primeira fase de votações no Supremo, para nós, leigos, fica tão claro isso que o Davi acabou de falar, e por que essa ação já está ganhando de 4-0, logo de saída? Pois é, infelizmente, há algumas distorções em alguns discursos que se faz sobre esse tema, confundindo a opinião pública e muitas vezes até especialistas. Até os magistrados? Exatamente, porque são pessoas, fazem parte da sociedade, né, estão aí, integram a nossa sociedade como qualquer outro cidadão. Então, usam de argumentos perniciosos mesmo que confundem a audiência. Então, misturando a ideia de que a classificação indicativa, ela estaria obstruindo a veiculação de informações ou acesso a qualquer informação por parte dos cidadãos. Na verdade, é uma política de proteção à infância que busca criar um horário protegido, né, garantindo que em certos horários as crianças não vão ter acesso a certos conteúdos. A gente sabe que no Brasil, hoje é um país bastante desigual ainda, apesar de diversas políticas de inclusão. Há muitas mulheres, muitas famílias ainda não conseguem ter rígidos controles sobre o que o seu filho assiste em casa. Então, é importante que o Estado cumpra o seu papel, estabelecendo esse horário protegido e confirmando que as empresas não vão veicular informações distorcidas ou inadequadas nesse período. E é importante lembrar que, apesar de o julgamento ter dito que era ter abordado enfaticamente ou bastante o tema da censura, né, que foi um argumento trazido principalmente por um amicus curiae proposto pela ABERT, que é a associação que representa o setor regulado no caso, de que, na verdade, a classificação indicativa ela só incide sobre conteúdos de entretenimento. Então, a ideia de censura ela tem a ver com informação, com notícias, remonta a um período ditatorial. Então, trazer esse argumento num julgamento que fala de uma política pública que protege a infância, que só se refere a conteúdos de entretenimento, é muito pernicioso e confunde a opinião pública, né? Porque a gente tem medo, a gente tem um histórico de ditadura e que quando a gente fala de censura, todo mundo fala, opa, peraí que eu não quero isso de novo. Então, é algo que é muito complicado e que a gente precisa desconstruir. Professor Pedrinho, que estuda isso há tanto tempo, por que esse debate é tão difícil no Brasil, tão encrencado? Pois é, mas que ele vai a fundo numa questão fundamental, que eu diria que é a questão da democracia. É que, no fundo, o que a gente quer com um programa como esse, ele quer realmente estabelecer uma democracia que seja uma democracia social. Uma democracia que vá um pouco além de uma democracia política, que a gente já concebe determinada, ou será uma democracia jurídica. Por isso, a sociedade vai progredindo e vai descobrindo novas coisas. Então, esse debate ajuda, por exemplo, a mostrar que o que a sociedade quer, o que a ANDI quer, o que o Ministério da Justiça quer, é realmente ajudar os cidadãos e cidadãs, e não apenas a reprimir. Mas o que mais me espanta é a argumentação, os mecanismos ideológicos que permeiam tudo isso. Você vê que isso só apareceu por quê? Porque tem alguns que têm uma concessão de TV, que é concessão, e que tem receio futuro de perder dinheiro. Então, tudo se rege ainda pela tremenda lei capitalista do lucro a qualquer custo. Por isso, o que os preocupa é exatamente a questão de 2 dias de suspensão, por isso que vão de acordo com a multa. O resto não se interessa. Se uma criança, isso que é terrível, se uma criança com isso vê esses programas, se não se choca,
O caso das propagandas engorda, problema, 15% de nossas crianças já tem sobrepeso. Isso não interessa para essa gente. Mas eles são uma concessão pública para ajudar a população. Será que eles não podem colaborar conosco? Então, eles querem fazer a sua autorregulamentação. Porque os pais fazem. Agora nós somos subordinados a eles fazem a autorregulamentação. Então, há os mecanismos ideológicos terríveis por trás disso. É isso que esse programa ajuda a denunciar. Por isso estou feliz de poder estar aqui. Viu? Olha, eu estou aqui com um livrinho, você falou em autorregulação, eu estou aqui com esse livro que o Ministério da Justiça publicou em 2008, eu acho. 2006. 2006, antes da portaria, né? Os desafios e as perspectivas. E lá, o Romão, né? O José Romão, que estava como diretor de classificação do Ministério da Justiça, deixa claro que cabe ao Estado, essa é uma função do Estado regular, e não cabe autorregulação. A própria Constituição determina isso, né, Tamara? Quer dizer, a autorregulação é algo, seria algo inconstitucional. Exatamente. O próprio artigo 220 da Constituição já traz uma determinação para que haja esse mecanismo de classificação indicativa. E, juntamente com ele, a gente precisa olhar o artigo 227, que trata da proteção integral, que diz que todos, Estado, família e sociedade, são corresponsáveis por garantir todos os direitos de crianças e adolescentes. Então, de fato, um mandamento constitucional, o cumprimento, a efetivação, a concretização de um mandamento constitucional. A autorregulamentação, embora seja muito reivindicada pelo setor regulado em geral, ela tem uma série de problemas, porque ela é uma mera liberalidade. E a partir do momento que o setor decide que não é mais interessante cumprir aquele código de conduta, ele simplesmente deixa de cumprir e não há qualquer forma de se estabelecer um mínimo de controle e uma garantia sobre esses códigos. Só para fazer um paralelo, pensando nessa questão de mídia, em 2009, se não me engano, empresas do setor, e aproveitando o gancho trazido aqui pelo Pedrinho, da questão alimentícia, em 2009, empresas do setor alimentício disseram que elas iriam estabelecer pactos de conduta reduzindo ou eliminando a publicidade para crianças menores de 12 anos de idade, que é uma questão de discussão se é legal a regulação da publicidade dirigida à criança ou não. Enfim, por pressão de toda essa discussão que vem se colocando na sociedade, em 2009 elas assumiram esse compromisso. Até dezembro de 2010 não havia, pela maior parte das empresas que aderiram a esse compromisso, 24 empresas, não tinham